Projeto é o nosso projeto da nossa assistência social, né? Quando você entra aqui na igreja, você vê ali atrás um carrinho de compras. Quem pode pegar aquele carrinho para mim? Pega aquele carrinho para mim ali atrás, fazer um favor. Traz aqui na frente para você poder ver. Traz esse carrinho aqui. Isso. Isso. Manobra ele aí, Isso. Olha só. Sempre quando você entra ali, você vê esse carrinho. É um carrinho do projeto Semear. Então, assim, veio para a igreja, foi no mercado, lembra de comprar um feijão a mais, um arroz a mais. Graças a Deus o arroz está ficando mais barato, né? Nós profetizamos que o café vai baratear também, amém? Mas lembra lá de comprar um café, de comprar um açúcar, compra um macarrão a mais, compra um fubá a mais, enfim. Ah, pastor, eu tenho condição de comprar uma cesta básica, compra. Traga para cá. Talvez esse alimento que vai estar sobrando na sua casa é o que está faltando na mesa de alguém, querido. Então, assim, a nossa demanda ela é muito grande. Então, nós precisamos que você abrace essa ideia junto com a gente aí. Tem um QR Code aqui também, nesse bannerzinho aqui. Você pode fazer a doação em dinheiro também. Vai direto para a conta do Projeto Semear. Pode ficar tranquilo que o seu dinheiro vai ser revestido em alimento também. Produto de higiene, posso trazer, pastor? Pode. Então, assim, sinta extremamente à vontade e com coração sensível para que você possa também semear na vida de quem precisa. Amém, queridos? Pode levar o nosso carrinho de compra lá, fazer um favor? Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Deus é bom, né? Você que está com a sua Bíblia aí e puder abri-la em Efésios capítulo 4. A partir do versículo de número 25. Fala com o seu irmão aí, que está do lado aí, esse irmão bonito, e nem que seja pela fé, fala com ele assim, se prepara. Que Deus vai falar contigo hoje. Agora fala com ele assim com todo carinho, só não fica com raiva do pastor. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós aqui, queridos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Acabamos de falar isso aqui agora. Nenhuma palavra torpe, tem algumas traduções que está frívola, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem tem o Espírito Santo aqui, querido? O Espírito Santo fica triste, pastor? Fica. O Espírito Santo é uma pessoa. E como nós, como pessoa, também ficamos tristes, não ficamos? Em determinados momentos, o Espírito Santo também se entristece. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2 do capítulo 5. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Palavra boa, né, querido? Então feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Te damos graças porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre.
que possamos estar sensíveis nessa manhã, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor deseja. Que essa palavra seja revelada aos nossos corações e que possamos praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Bem, queridos, eu tenho certeza absoluta que o maior propósito de Deus, quando Deus criou o ser humano, foi para que o ser humano pudesse viver em unidade. Foi para que o ser humano pudesse ajudar um ao outro, amar um ao outro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma de que o maior propósito de Deus foi fazer com que o ser humano pudesse viver em paz. Quem não quer paz aqui, né, querido? Jesus, certa vez, ele disse assim, lá em João 14, 27, ele falou assim, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou e não vos dou como o mundo a dá. Que bom seria se o ser humano entendesse de fato que o maior objetivo de Deus é que pudéssemos viver em paz e em amor uns com os outros. Você chegou aqui e você viu a luz aqui ligada, ó. Mas para que essa luz pudesse chegar aqui, algo extraordinário teve que acontecer. Primeiro teve que ser criada uma hidrelétrica. Quem concorda comigo aqui? Não é? Depois, essa hidrelétrica, para que pudesse produzir energia e essa energia saísse de lá, teve que haver um cabeamento. Fios, muitas coisas tiveram que acontecer ali, né? Saiu o fio, o cabeamento lá da hidrelétrica para que chegasse até na sua casa. Aí teria que ter uma conexão da hidrelétrica até a central e depois para a sua casa. Aí só a hidrelétrica pronta e o cabeamento seria suficiente para gerar essa luz aqui? Não. Teria que ser gerada a eletricidade, para você poder entender. A eletricidade é a luz aqui, beleza? Que clareia as trevas, que clareia a escuridão. Então, se eu entender que a hidrelétrica é o Pai, que o cabeamento é Jesus e que a eletricidade é o Espírito Santo, o Espírito Santo veio para trazer luz, concorda comigo? O Espírito Santo habita onde? Em nós. Então, se o Espírito Santo, trazendo esse raciocínio, ele veio para trazer a eletricidade que gera luz, e a luz ela veio para clarear, tirar as trevas, gerar luz, né? Dissipar as trevas, e esse Espírito Santo habita em mim. Então, eu entendo que se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que ser canal de luz na vida de outros e não de trevas. Está dando para você entender? Isso é muito sério. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aqui para a igreja em Éfeso, ele não estava falando para ímpio não, ele estava falando para crente. Ele escreveu essa carta aos Efésios para a igreja que já tinha sido implantada lá, ele não estava falando para ímpio. E aí nós lemos um texto assim, não entristeçais o Espírito Santo, e eu tenho certeza que durante muito tempo você pensou assim, o que entristece o Espírito Santo é o meu pecado. Não é, querido? Não que isso não entristeça ele também, mas muitas vezes nós associamos o entristecer do Espírito Santo com o nosso pecado, com as coisas ruins que nós fazemos aí. Só que nesse contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está dizendo, querido, ele está falando de relacionamento. E ele cita uma série de coisas aqui que faz com que o Espírito Santo se sinta triste. Se o propósito maior de Deus foi criar o ser humano para que o ser humano vivesse relacionamento com outro ser humano, e de repente esse relacionamento ele é quebrado, e o ser humano começa a fazer uma série de coisas erradas, equivocadas uns com os outros, isso entristece o Espírito Santo. Não é fácil não, querido. É forte. Hoje o Espírito Santo para nós, ele tem que ser a fonte de luz para outras pessoas. E o que entristece o Espírito Santo, pastor, baseado no texto que nós lemos aqui? Tudo que divide a igreja, entristece o Espírito Santo, querido. Tudo que causa divisão entre nós, entristece o Espírito Santo. Ah, pastor, entristece o Espírito Santo. Mentira. Mentira entristece o Espírito Santo.
Tem gente mentiroso, mas tão mentiroso que ele acredita na mentira que ele conta. E ele faz a vida dele baseado naquelas mentiras que ele mesmo contou. Isso quando não fala assim, né, pastor? Ô, irmão, você foi no culto de manhã? Eu não fui, não, foi de noite. Essa pergunta que veio de noite também não veio, não. Né? Não, irmão, querido, seja sincero, seja verdadeiro. A mentira entristece o Espírito Santo. Se não está legal, não está legal. A mentira, ela entristece o Espírito Santo. Mas o que, pastor? Agir com ira entristece o Espírito Santo. Tem irmão que você tem que tomar até cuidado para chegar perto dele, para falar alguma coisa, porque ele já está armado. Dependendo do que você fala com ele, ele te bate. Daqui a pouco os pastores vão ter que fazer arte marcial. Porque o negócio está feio, querido. Antigamente, eu sou do tempo que quando eu não vinha no culto eu avisava o pastor, sabia, pastor? E ó, que eu não sou muito antigo de igreja, não. Vocês são mais antigos que eu, né? Mas eu sou desse tempo ainda, querido. Eu sou desse tempo ainda que eu respeitava e para a glória de Deus ainda respeito a liderança que está sobre a minha vida, que Deus constituiu sobre a minha vida. E eu sou muito grato pela liderança ao qual Deus colocou sobre a minha vida. Eu respeito eles. E tenho total liberdade, querido, para quando não concordar de alguma coisa, chegar neles e falar, não concordei com isso, não concordei com aquilo. Eu sei que eu sempre vou sair perdendo mesmo, mas eu respeito. Aí tem gente que é difícil hoje você chegar perto da pessoa e falar assim, ô irmão, ô irmã, porque já está armada. Você não pode falar mais nada. Querida, é com muito amor que eu estou ministrando essa palavra hoje, porque ministrou primeiro no meu coração durante a semana. Roubar, dar prejuízo, isso entristece o Espírito Santo. Comprar e não pagar, querido. Se você não tem condição de comprar, você não compra. E se mesmo assim você comprou e não consegue pagar, tem gente que não vem na igreja porque está devendo outro irmão na igreja, misericórdia. Por causa de R$10, R$5, R$50. Querido, não tem condição de pagar. Ô irmão, você me perdoa, eu comprei, mas infelizmente esse mês eu fiquei meio posso te dar tal dia? Corta a volta. Não, querido, isso entristece o Espírito Santo, sim. Como eu disse aqui, Paulo escreveu para crente que estava em Éfeso, não escreveu para ímpio, não. Atitudes dessa você ainda compreende com ímpio, mas para crente que tem o Espírito Santo, não. Lembra que eu falei que sobre hidrelétrica, sobre o fio, sobre a luz? Você tem o Espírito Santo, você precisa ser luz na vida de outras pessoas, velho. Vocês não, nós. Eu me incluo nisso. Mas o que, pastor? Maldizente, falar mal do irmão, pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus. Ninguém é adversário de ninguém aqui, não. Existe um adversário que se chama Satanás. Nós não somos adversários de ninguém aqui, não. O sucesso do pastor Márcio, como ministro da palavra, é o meu sucesso. O meu sucesso tem que ser sucesso dele. O sucesso da rede de jovens é o meu sucesso. O sucesso da rede de mulheres é o meu sucesso. O sucesso do Ministério de Louvor A é o meu sucesso. Tem que ser o sucesso do Ministério de Louvor B. O Ministério da Recepção A tem que ser o sucesso da Recepção B. E assim, nós somos um corpo. Ninguém está competindo com ninguém aqui. Eu não tenho pretensão nenhuma de pregar mais do que um ou menos do que o outro. Deus me chamou para isso e ponto. A hora que ele fala comigo não é mais isso, ele vai me levar para outro canto, para fazer outra coisa. Mas nós não somos competidores, nós somos cooperadores. Olha para esse irmão e fala assim, você não é meu competidor. Nós somos cooperadores de um mesmo propósito. E que propósito que é esse, pastor? O reino, querido. O reino. Falar mal do irmão entristece o Espírito Santo, entristece. Tudo que eu faço de ruim, querido, de ruim, entristece o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou, né? Que nenhuma palavra torpe saia das nossas bocas, né? Torpe, no grego, é sapros. E sapros, ela é empregada para árvores que dão frutos podres.
Então, quando a Bíblia diz que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, ela fala, não saia da sua boca nenhuma palavra podre. Nenhuma palavra que, em vez de trazer crescimento, vai fazer com que as pessoas sejam empurradas para baixo. Querido, aquilo que sai da nossa boca revela o nosso coração, tá? Então toma cuidado com aquilo que você fala. Quando alguém chega perto de mim para falar alguma coisa, eu já sei como é que está o coração dela, em relação a determinada situação. Porque a boca fala que o coração está cheio, não é assim? Então nós temos que tomar cuidado, querido. Palavras frívolas, palavras torpes são aquelas que provêm de amargura, de maldade. Crítica, não que você não deva ser um crítico, não estou falando isso não. O problema todo é que tem gente que é crítico destrutivo mesmo. Não vê nada positivo em nada. Não, querido, começa a olhar para o lado positivo as coisas. Imagina se Deus olhasse para mim e para você e só visse as coisas ruins que a gente faz. Vamos começar a olhar para o lado positivo das pessoas. Você decide, cara. Se você vai olhar para alguém, você decide se vai olhar para o pastor Dudu e vai tirar o que é positivo nele e o que é negativo. Você decide. Você que vai decidir, ué. Ainda bem que Jesus olhou para mim e falou assim, eu me esqueci de tudo de ruim que você fez ou que você faz. Eu quero olhar para você somente as coisas boas que você faz. Porque deixa eu te fazer uma pergunta, quem é casado aqui? Agora quem é muito bem casado aqui? Pode levantar a mão, Rose. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você briga com seu esposo dentro de casa? De vez em quando dá um arranca-rabo dentro de casa? Você junta suas coisas e vai embora? Vai nada. De manhã brigou, de noite tá lá, esfregando o pezinho. Pastor Tilson? Hein? Tá lá. Porque você não quer sair no prejuízo, né? A sua esposa, ela é 100% boazinha contigo? Seu marido é 100% bonzinho contigo? Não. Então esse irmão que está sentado do seu lado aí não vai ser 100% bonzinho contigo também não. Ele vai errar contigo em determinado momento, querido. Ele vai vacilar contigo em determinado momento. E aí eu escutei algo uma vez e isso começa a fazer parte da minha vida. Sabe quem que é o maior responsável pela frustração em relação a outras pessoas? Somos nós mesmos. Porque eu crio uma expectativa muito grande em cima de alguém e essa pessoa não vai poder suprir todas as minhas expectativas. E aí eu me frustro. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado, nem que seja pela fé, e fala assim, ai? Tem gente que fala demais, você não tem? Nosso Deus! Oh, a Bíblia vai dizer que o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, querido. Tem hora que a gente tem que segurar um pouquinho a língua, não tem? Meu Deus do céu! Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão, olha lá. Na multidão de palavras, não faltará transgressão. Está querendo dizer assim, eu sei que fala demais, uma hora você vai falar demais mesmo. Mas quem controla a língua é o quê? Querido, se não tem o que falar, se o que vai sair da sua boca não vai produzir paz, não vai produzir vida, fica quieto. Morde a língua. É difícil, pastor, eu sei que é, mas você tem o Espírito Santo dentro de você, e se você tem o Espírito Santo de você, você tem os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito é o que? É mansidão, é temperança, é domínio próprio. Como é que você não consegue? Como é que eu não consigo? Conseguimos sim, querido, mas nós não queremos muitas vezes. Nada revela mais uma pessoa do que as palavras que saem da boca dela.
E aí, como eu disse aqui, quantas vezes nós achamos que o que entristece o Espírito Santo é o nosso pecado, é aquele erro que eu tenho lá, é aquilo que... Não, querido. Jesus, ele anseia pelo relacionamento. Tanto que quando a Bíblia vai dar os 10 mandamentos, dá lá aquela série de 10 mandamentos, né? Quem conhece os 10 mandamentos aqui? Qual que é o quinto, então? Não sabe, não? Você não sabe qual é o quinto? Qual que é o oitavo? Eu também não sei, querido. Então como é que nós vamos viver, ó, que a gente não sabe nem a ordem, né? Aí Jesus também olhou para mim, para você, mas eles não sabem de cor. Então vamos fazer o seguinte, vamos resumir isso aí em 2, não foi? Aí o que ele falou? Ama a Deus acima de todas as coisas. Você consegue amar a Deus acima de todas as coisas? E você consegue amar o próximo como a ti mesmo? Aí Jesus olha e fala assim, nem os 10 e nem esses 2, eu vou fazer o seguinte, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Né? Quantas vezes a gente fala assim, eu estou entristecendo o Espírito Santo porque eu não estou orando do jeito que eu orava, né? Eu estou entristecendo o Espírito Santo porque eu não estou lendo mais a Bíblia do jeito que eu lia. Quantas vezes a gente pensa assim? Mas não é isso, querido. Tudo isso é importante, eu preciso ler mais mesmo, eu preciso orar mais mesmo, porque quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, mais intimidade com Ele eu tenho, mais eu conheço esse Deus revelado de amor. E quanto mais eu tenho revelação desse Deus de amor, mais amor eu vou demonstrar através da minha vida. Amém ou não amém? Mas olha o que diz Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é... Você quer odiar alguma coisa? Odeie aquilo que é ruim. O ódio é um sentimento ruim, não é? Mas se você quer odiar alguma coisa, odeia o que é mal. Apegue-se ao que é bom. É o que eu falei aqui. Se você olhar para a minha vida e começar a me analisar, querido, você vai ver muitos erros. Assim como eu, se você quiser te analisar, eu vou ver muitos erros também. Mas não se apega a isso, não. Se apega àquilo de bom que você vê em mim. Eu quero me apegar àquilo de bom que eu vejo em você. Aí ele continua. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Meu Deus do céu, querido. Nós estamos vivendo num mundo onde a gente está querendo honra para nós, velho. Querido, entenda o seguinte. Há 3 semanas atrás eu ministrei uma palavra aqui à noite, falando sobre pé sujo. Vocês lembram disso? Jesus está lá com os discípulos. E aí Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se levanta da mesa, tira a capa, coloca a toalha em volta da cintura, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Só podia sentar na mesa só quem tinha o conceito ali, usar a capa também. Não era qualquer um que podia se assentar na mesa. Jesus, quando ele levanta da mesa e tira a capa, ele está abrindo mão desse direito dele. Quando ele coloca a toalha em volta da cintura, ele está falando assim, eu sou Senhor, mas eu quero me vestir de servo. Isso é forte demais. Eu não deixei de ser Senhor, mas eu também quero servir. E aí o que ele faz? Faz uma fila de discípulos, começa a vir um a um para ele lavar o pé. Quando chega em Pedro, o que é que Pedro fala com ele? Meu pé você não vai lavar, não. Aí Jesus vira para ele e fala assim, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro fala assim, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Exagerado Pedro, né, querido? Mas você sabe por que Pedro falou isso? Porque um discípulo, ele faz aquilo que ele vê o mestre dele fazer. E se Pedro tivesse os pés dele, assim como os outros discípulos tiveram os pés deles lavados, indiretamente Jesus estava falando com ele assim, eu lavei os seus pés, agora você sai e vai lavar pé sujo da mesma forma que eu fiz contigo. Só que tem muita gente que quer ter o pé lavado, mas não quer lavar pé sujo de ninguém. Eu prefiro receber a honra, mas eu não quero. Então assim, ó, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu louvo a Deus pela vida do pastor Márcio. O pastor Márcio é um amigo que Deus me deu, né? Apesar de ser corintiano. Mas eu me lembro que quando nós chegamos aqui, tem uns 4 anos atrás, né, pastor, que nós viemos para cá, lá da Igreja do Centro. Eu era lá da Igreja do Centro, eu também ministrava nos cursos da manhã lá, já há muitos anos.
fazia o culto da manhã, o pastor Cícero fazia o culto da noite, e de repente nós viemos para cá. E o pastor Márcio fazia o culto aqui da manhã, ele, o pastor Cristiano também ministrava aqui. E quando nós viemos, o pastor falou assim, não, Dudu, é você que vai ministrar de manhã. Poxa, mas o pastor Márcio já estava aqui. Eu me lembro de uma conversa, nem sei se o pastor Márcio lembra disso mais, mas ele chegou perto de mim e falou assim, eu estou aqui para te servir, meu irmão. Eu falei, pô, o cara é 40 anos mais velho que eu. 30 anos a mais de ministério que eu. É sério, uma caminhada muito maior do que a minha. Eu sou um menino na fé ainda, querido. Tenho 16 anos de fé, tenho 10 anos de ministério pastoral, eu sou um menino na fé ainda. Mas preferiu o quê? Preferiu dar honra, servindo ao outro. Isso é ministério de Cristo. É você preferir o outro. É você sempre dar razão para o outro. Sabe? Só que as coisas parecem que se inverteram. As coisas parecem que estão inversas hoje. Preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo. Devemos ser zelosos com a obra de Deus? Claro, querido. Claro. Mas ele falou que também, antes de você ser zeloso, tem gente muito zeloso, mas pouco fervoroso no espírito. Pouco dando vazão para o espírito. Você deve ser zeloso sim, mas você deve ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procuram ser hospitaleiros. Querido, nós vivemos uma experiência, eu vivi 2 vezes essa experiência, eu acho que o pastor Márcio, a pastora Cláudia, o pastor Alex também viveu, algumas vezes a mais do que eu até. Nós viajamos daqui para o Pará, né? E nós chegamos lá, nós pagamos uma passagem, tinha um dinheiro para poder gastar lá. Quando nós chegamos lá, tinha uma plaquinha lá assim, com o meu nome e com o nome da Rose, lá no aeroporto, né? Era muito bacana isso, né? O rapaz já estava esperando a gente lá, com o carro parado lá. Vocês vão se hospedar na minha casa. Nós fomos para uma conferência lá em Santarém, lá no Pará. E pegou a gente, levou a gente para a casa deles. Queridos, eu nunca fui tratado tão bem na minha vida, nem na casa de parente. Acho que a senhora foi também, não foi, pastora Sônia? Eu nunca fui tratado tão bem na minha vida. E aí, no último dia, nós conversando, embora, aquela emoção toda, muito, muito bacana, né? E a gente falou assim, mas aonde vocês estão dormindo? Querido, era uma família, né? O pai, a mãe, acho que 3 filhos, né? 3 filhos. Eles ficaram em um quarto para ceder a suíte deles para mim e para a Rose. Nós ficamos lá uma semana, acho que foi 10 dias, foi até mais, ficamos 10 dias, comendo e bebendo, sendo levado para todo lado. Não gastamos dinheiro com transporte, só gastamos dinheiro com a conferência e com o material da conferência que a gente queria adquirir. Só isso. Hospitaleiro demais. O povo amoroso, né? Muito. E quando voltamos então? Trouxemos um montão de coisa. E assim, ser hospitaleiro, querido. E muitas vezes, como o pastor Márcio falou aqui, a gente não quer saber se o irmão está sem carro aqui e o nosso carro muitas vezes vazio para dar carona para o outro. A gente não quer saber se a gente tem comida hoje na nossa casa. O pastor Márcio falou que o Cristiano vai sair, vai pagar o almoço de todo mundo aqui. Mas assim, é só o seu? É só o seu. Mas muitas vezes a gente não quer saber, querido, se o outro está passando fome. A Bíblia manda a gente compartilhar, volta um. Versículo 13. A Bíblia manda a gente compartilhar o que a gente tem com os santos que estão em necessidade, e devemos ser hospitaleiros. Isso é lindo demais, querido. Acho que nós estamos muito longe de ser cristão, estamos ou não estamos, querido? Sabe por quê? Muitas vezes, a gente está procurando dom, querido. A gente está procurando dom. Olha o que a gente está procurando. Dom de revelação. Eu estou procurando palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Nós estamos procurando profecia, nós estamos procurando línguas e interpretações de língua. Nós estamos procurando cura, operação de milagre, ensino, exortação, administração, misericórdia. Mas estamos esquecendo do principal, que é o amor, querido.
1 Coríntios 13, Jesus, ele dá o apóstolo Paulo dá uma série de coisas ali, quando chega no versículo 13, ele fala assim, ó, fé, esperança e amor. Mas o maior deles é o quê? Não adianta eu fazer isso tudo se eu não amar ninguém, se eu não respeitar ninguém, se eu não cuidar de ninguém, se eu não ser hospitaleiro com ninguém. Se eu falar mal de todo mundo, eu querer puxar o tapete. Pelo amor de Deus, querido. Sangue de Jesus tem poder. Versículo 14. Abençoe aqueles que vos perseguem. Isso é lindo, né? Nós devemos colocar isso em prática. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Aquele filho de Nabucodonosor, aquele cavalo da carroça de Faraó. Não, querido, aquele abençoado fez isso, isso e isso, mas eu continuo amando. Ah, querido, tanta gente sentou na mesa da minha casa e falou comigo assim, eu estou contigo, pegou contigo, pegou comigo, aonde você for eu vou. Eu falei assim, não faz isso não. É a mesma coisa que Jesus falou com Pedro, né? Não faz isso não, Pedro, você não vai conseguir. Eu vou contigo até a morte, não vai. Quantas pessoas sentadas na minha mesa e falam assim, pode ficar tranquilo, pastor, que aonde o senhor estiver eu estou. Tá não, querido. No fim vai restar você, sua esposa, seus filhos, e o Espírito Santo que habita dentro de você, e todas as boas obras que você fez aqui na terra. Ai, ai. Vamos lá. Tem mais algum versículo ali? Tem? Então vamos lá. Alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram. É como eu disse aqui, querido. A sua alegria tem que ser a minha alegria. Por exemplo, de tarde. De tarde eu vou me alegrar. Então vocês se alegrem comigo. Mas se eu chorar, chorem comigo também. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam arrogantes, querido, eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Eu estava no cemitério semana passada, que esses últimos 20 meses aí, minha família sofreu um baque muito grande. Querido, eu perdi mãe, eu perdi 3 tios, eu perdi 2 primas. Foi assim, a família está sendo dilacerada, mas creio que Deus está no controle de tudo. E semana passada, no sábado passado, eu fui no velório de mais um tio, né, que participou muito da minha vida. Eu estava comentando com meu irmão, agora tem até carrinho elétrico para levar o caixão até no... Que vai chegar uma hora que nem precisar de ninguém para te levar até lá, não vai precisar, porque agora tem um carrinho elétrico, querido. Olha que loucura isso. Eu falei, estão modernizando até a morte, né? Mas ninguém é melhor do que ninguém, querido. Estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Sabe o que está dizendo aqui? Não acho que você é tão bom, tão bom, tão bom que você não possa aprender algo novo. Querido, nós estamos aí, há uns 7 anos aprendendo sobre graça, sobre nova aliança. E todas as quintas-feiras, todas as semanas nós aprendemos algo novo, né, pastor? Toda semana a gente tem revelação nova do que é esse amor, do que é essa graça, do que é essa nova e eterna aliança. Estamos sempre aprendendo, querido. Sempre aprendendo. E pode falar uma coisa? Em relação ao amor, nós vamos sempre aprender. Sempre aprender. Ai, meu Deus do céu. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir, né? A gente viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção vai se arrepender. A estar entre a plateia e você no palco. A olhar Jesus olhando em você. Não. Querido, esse é o hino da vingança. Não. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando eu estiver na bênção, eu vou pegar na mão dele e falar assim, vem cá, vem compartilhar comigo dessa bênção que eu recebi, querido. Vem sentar na mesa comigo aqui, eu quero partilhar com você o que eu tenho. Nada quebra mais uma pessoa que te deu um tapa na cara do que você virar a outra face e falar assim, vem cá, quero te dar um abraço, te dar um beijo. Vamos lá. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Seja correto, querido. Seja correto. Se
tudo que eu estou falando aqui é tudo para não entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Tem mais algum versículo desse texto? Não, né? Acabou? Tem? Vamos lá. Passei tanto texto assim para você, cara? Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens, querido. É a paz. Nós precisamos de paz, o mundo precisa de paz. Acabou? Amém. Pastor, o que é que alegra então o Espírito Santo? É ser bondoso, querido. Ter compaixão alegra o Espírito Santo. Ser perdoador alegra o Espírito Santo. Imitar a Deus alegra o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não consigo imitar a Deus, não. O apóstolo Paulo certa vez falou assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você não consegue imitar a Deus, imita o apóstolo Paulo. Esse garantiu. Você consegue sim. Eu não consigo amar, pastor, consegue. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Estou encerrando. Romanos 5, 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ó. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está onde? Derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, querido. Nós já temos o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos esse amor dentro de nós. Então, como você não consegue amar? Você não quer. Como você não consegue perdoar? Você não quer. Nós temos que rever o nosso conceito, eu me incluo nisso como cristão, Imagina se eu trabalho numa comunidade terapêutica, tem 16 anos que eu estou lá. Imagina quantas vezes eu já vi pessoas indo e voltar. Vai uma vez, sai, vem duas, vem três vezes. Imagina se eu começar a olhar para essa pessoa agora como mais alguém e descartar ela. E não achar que ela pode mudar de vida. Imagina se tivessem olhado para mim dessa forma. Eu passei uma vez, eu passei duas vezes, eu passei três vezes. Na quarta vez é que as coisas deu certo. Imagina se na segunda vez tivesse olhado para mim e falado assim: esse aqui não tem mais jeito. E tivesse me deixado de lado. Talvez eu não estaria aqui ministrando para vocês hoje. Talvez nem vivo eu não estaria mais. A gente tem que continuar acreditando, querido. Continuar acreditando. O Espírito Santo, ele sempre vai apontar para Cristo. Pode ter certeza absoluta disso. O trabalho do Espírito Santo é apontar para a obra redentora de Cristo. E quando você tem um encontro com Cristo, quando você entende a obra consumada da cruz, quando você enxerga Cristo, você começa a repetir aquilo que Cristo fez, querido. Você é um pequeno Cristo, cristão, pequeno Cristo. Isso reflete na sua vida em boas obras. Quando você descobrir o quanto Ele te amou, quando você tiver entendimento do quanto Ele te amou, você vai amar o próximo. A Rosa falou comigo hoje cedo, né? Uma frase que o pastor, sem a Rosa saber, o pastor falou a frase lá quinta-feira: você é o que você acredita que Deus é. Aí a Rosa de manhã cedo falou comigo: você é o que você acredita que Deus é. Eu falei: opa, essa frase eu já ouvi. Se você acredita que Deus te amou, você vai amar também. Você acredita que Deus te perdoou, você vai perdoar também. Se você acredita, quando você descobrir o quanto Deus fala bem de você, você só vai falar bem dos outros, querido. Quando você descobrir o quanto Ele te quer feliz, você também vai se alegrar com a felicidade dos outros. Estou encerrando. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Está todo mundo aí, né, querido? Ninguém foi embora não, né? Não tá bom. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados. Quem é escolhido aqui, querido? Quem é santo aqui? Porque Jesus te fez santo. Quem se sente amado por Deus aqui, querido? Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paciência. Quero focar na paciência aqui. Devemos ser pacientes. Tem aquele que é difícil, querido. Nosso Deus. Tem aquele que você vai falar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Querido, eu tenho uma menina de 8 anos dentro da minha casa. E todos os dias eu falo a mesma coisa com ela.
A Esté chega da escola, ela tira o uniforme, nem desdobra a roupa. Ela tira e joga no canto. Tira o sapato e joga no canto. Todos os dias eu chamo ela e falo, Esté, calçado na sapateira. Blusa, se estiver suja, vai botar para lavar. E sai assim, né? Já sei, mas não faz. Não é assim? Tem aquele irmão que você vai ter que falar com ele, querido, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí você está achando que o irmão está sendo usado. Não, ele está sendo usado sim por Deus para testar sua paciência. Não é verdade? E você achando que ele está sendo usado pelo diabo para me tirar do sério. Não, ele está querendo testar sua paciência, para você ser mais paciente, querido. Né? Que talvez é a área que você precisa trabalhar. Não é verdade? Mas devemos ser mais pacientes com as pessoas, querido. Você nasceu sabendo de tudo? Você aprendeu. E está aprendendo até hoje. Quer ver algo que a gente aprende dia a dia? Casamento. Casamento não tem um pacote que fala assim, faz isso que vai dar certo, não. Casamento vai ser um eterno aprendizado. Eterno aprendizado. Aí continua, versículo 13. Por exemplo, eu tenho paciência com a Kelly. Né, Kelly? Suportem uns aos outros. O suportar, que eu suporto essa pessoa, não, você vai ser usado para dar um suporte para ela. Suporte de eu tenho que tolerar, não, você vai dar o suporte para essa pessoa. O que ela precisa? Seja suporte na vida dela. Suportem uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. E como é que Ele te perdoou, querido? Ele anulou completamente a sua dívida. Esse foi o perdão de Cristo, não foi? Anulou completamente. Imagine se a gente tivesse, querido, agora, eu e você, imagine, se a gente tivesse uma planilha agora de quanto a gente deve ao Senhor. Querido, tá tocando o telefone do SPC lá, lá no inferno, aquele monte de atendente lá no inferno ligando para a galera. Meu Deus! Porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Versículo 15. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Vírgula aqui, deixa eu parar aqui. Tem muita gente que quer ser juiz na vida do outro. Deixe com que a paz de Cristo seja o juiz na vida do outro. E Cristo, querido, não condena ninguém. Então, se Cristo não condena ninguém, quem sou eu e você para condenar os outros também? Romanos capítulo 5, a Bíblia vai dizer assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que nós queremos fazer mais papel de juiz na vida dos outros do que o próprio Deus. Visto que foram chamados para viver o quê? Em paz, como membros de um só corpo. Seja agradecido, querido, seja grato por essa pessoa aí que não é tão do seu jeito. Ainda bem, querido. Ainda bem, imagina se todo mundo cantasse do mesmo jeito, se todo mundo pregasse do mesmo jeito, se todo mundo tocasse do mesmo jeito. Ainda bem que existem as individualidades, as particularidades. Ainda bem, ué. Imagina se todo mundo torcesse para o Flamengo. Se todo mundo torcesse só para um time, se todo mundo fosse só numa igreja, imagina só, querido. Imagina se todo mundo da cidade resolvesse vir, todo mundo aqui para resgatando vidas. Ia ser bom, mas não ia caber ninguém, não ia caber. E as outras igrejas, coitado? Ia ficar vazia? É por isso que cada um, querido, tem a sua individualidade, a sua particularidade. Sejam agradecidos, seja agradecido pela pessoa que Deus colocou do seu lado aí para muitas vezes para moldar a sua vida.
para tratar contigo. Esses dias para trás, eu ouvi um assunto lá no sítio que falaram assim: fiquemos sabendo que veio logo esse rapaz para o nosso quarto. É para tratar contigo, querido. Logo ele. Logo ele. Versículo 16. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Ô, seu cabeçudo, não é assim que faz. Não é assim que faz não, querido. Não vai aprender, está fazendo errado. Não é assim. Ô, meu amado, vem cá, deixa eu te ensinar. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Olha o versículo 17. Tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Querido, Deus nos chamou para me viver bem com a pessoa que está do meu lado. O mais alto nível da prática cristã é se tornar o imitador de Cristo. E eu acho que a gente está bem defeituoso nessa prática aí, né, querido? Amar como Ele ama, perdoar como Ele ama, respeitar como Ele respeita. Acho que precisa rever os nossos conceitos como cristão, tá? Precisamos. Eu posso ser imitador de Cristo, porque eu sou seu filho e tenho a sua natureza. Tem coisa que a minha filha faz que eu falo assim, não tem nem possibilidade de ela ser filha de outro. Porque é muito igual a mim, querido. Muito igual. Vamos começar a fazer igual Jesus fez? Vamos amar como Ele amou. Vamos perdoar como Ele perdoou. Vamos ter paciência como Ele teve paciência. Vamos ser manso como Ele foi manso, como Ele é manso. Cristo andou em amor, querido, e demonstrou isso entregando a si mesmo por nós. Eu só consigo andar nesse amor se eu conhecer. Como é que eu vou dar algo que eu não conheço? Pode ficar de pé, pessoal do louvor. Vai me contar uma história aqui para eu poder encerrar. Certa vez, tinham duas amigas, e essas amigas, elas começaram a ter muito desentendimento na época da faculdade, e acabaram ficando inimigas as duas. E os anos passaram, cada uma teve a sua vida, e um determinado dia, uma estava morando num determinado lugar, ela viu uma mudança chegando, e ela falou assim, não é possível que é a fulana que vai morar de frente para a minha casa, aquela mesma que tinha tido problema na faculdade, que tinha virado inimiga. Ela falou assim, poxa, como é que pode? Ela não vai ficar assim não, isso não é justo, eu vim para cá primeiro, agora vem essa moça para cá, isso não é justo, mas a hora que ela se estabilizar, eu vou mandar um presente para ela. E a mudança daquela moça chegou, arrumou a casa, no outro dia, tocam na porta dela um embrulho, lá com o bilhete. Você está lembrada de mim? Eu sou a fulana, estudamos junto na faculdade, estou mandando esse presente para dar as minhas boas-vindas a você, na sua nova rua, no seu novo endereço, seja muito bem-vinda. Aquela moça ficou toda feliz, né? Poxa, que legal, nós brigamos tanto lá, mas pelo jeito ela esqueceu tudo que aconteceu. E quando ela abriu, tinha um monte de estrume de vaca dentro da caixa. Ela falou assim, poxa, achei que era um presente, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar também um presente para ela, não vou deixar barato. E o que ela fez? Fez um presente também lá, no outro dia mandou. Quando a outra vizinha recebeu, ela falou assim, pronto, ela está devolvendo o que eu passei para ela, mas eu vou ler. Aí abriu lá e falou assim, ó, em agradecimento ao seu presente, estou enviando outro. Até porque cada um dá o que tem. E quando ela abriu a caixa, tinha uma flor lá dentro. E ao redor daquela flor tinha um pouquinho daqueles estrumes de vaca.
Ou seja, ela usou a maldade da outra para trazer algo bom. Pastor, o que você quer passar? Você vai dar aquilo que você tem no coração, querido. Você vai transmitir aquilo que está dentro de você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é impossível você transmitir ódio. É impossível você transmitir rancor. Se você tem o Espírito Santo de Deus trazendo para o raciocínio lá do início da pregação aqui, que é essa eletricidade que traz a luz para clarear o ambiente, se você tem o Espírito Santo dentro de você, é impossível você levar trevas. Você tem que levar a luz. É muito legal quando eu chego, querido, isso tem que acontecer contigo também, tá? É muito legal quando eu chego num ambiente e às vezes estão conversando, falando mal de um montão de pessoas, contando piada, quando chega e fala assim, para que o pastor chegou. Agora, se você chegou, continuam falando mal dos outros, ainda te incluem na história, é porque alguma coisa está errada contigo. Porque talvez essa luz que está dentro de você não está clareando tanto ainda. Não entristeça o Espírito Santo não, querido. Não entristeça não. Faz isso não. Feche seus olhos nessa manhã, querido. A nossa conduta, ela é determinada pelo aquilo que eu creio. Ela é um retrato da minha fé. Tua graça todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Você que está aqui, fala assim, pastor, eu quero ser melhor. Eu ouvi essa palavra e eu não quero apenas fazer com que essa palavra esteja no campo da alma. Eu quero fazer com que essa palavra ela seja revelada no meu espírito.